O Música é Lei está no ar, o programa que informa sobre projetos, cultura e cidadania, ao som de ótima música. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia 89.5, está começando mais um Música é Lei, o programa que mistura conhecimento e boa música na medida certa. Eu sou Tatiana Medeiros e convido você a ficar com a gente. Siga a rádio nas redes sociais, que é o @Rádio Assembleia FM, no Instagram e também no nosso YouTube. Oi, Iti. Olá, Tati Medeiros. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia 89,5. Mais um programa Música Lei começando por aqui. Hoje nós estamos cheios de informações, músicas boas, né, Tati? Isso. E hoje, pessoal, nossa convidada é a Erlen Cristine Pereira Koch, advogada com 21 anos de experiência, escritora, mãe, estudiosa do comportamento humano e apaixonada por conhecimento. Isso mesmo. Ela é cuiabana, acaba de lançar o livro A Inteligência Artificial e o Homem Advogado e vai nos contar os impactos da IA na área do direito. Bem-vinda, Erlen. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom dia, nosso ouvinte da Rádio Assembleia. E eu gostaria muito de agradecer a recepção aqui no programa Música e Lei. E espero que hoje eu faça uma contribuição para vocês, ouvintes, como pessoas, como profissionais de todas as áreas, porque a gente está aqui para conhecimento e a abrangência de tudo isso através do livro. Tenho certeza que vai ser ótimo. Que bom tê-la aqui, Erlen. Bem-vinda. Você acaba de lançar o livro A Inteligência Artificial e o Homem Advogado. Sua obra provoca reflexões sobre tecnologia, ética, protagonismo humano no direito. É uma visão completa do ser humano em meio à era digital? Sim, é isso mesmo. Diante de toda uma conjuntura que a gente vem em anos de expectativa sobre a inteligência artificial, primeiro reinou o pavor de ser substituído pela máquina. Como lá na época da Revolução Industrial, como tudo começou de uma maneira aterrorizante, de repente tudo foi se estabilizando e a gente começou nessa caminhada de realmente não ser destruído, mas caminhar em mãos dadas para uma construção de um novo amanhã. E hoje esse novo amanhã chegou e a gente tem essa inteligência artificial predominantemente em todas as situações do dia a dia, como você observa no uso do celular, quando você pega um Uber, quando você faz várias coisas. E por que não colocar essa dinâmica toda na profissão de uma forma que nos beneficie e não nos tire do mercado, nem nos deixe de escanteio, e sim colocar-nos num novo patamar de utilização de uma nova tecnologia. Você já imaginou você estar de madrugada no escritório, às vezes você perde o sono, você tem um monte de ideia e o seu assessor está ali contigo, à sua disposição, te fazendo um enlace de ideias e você conseguindo fazer, ao invés de somente um diálogo entre você e você, de madrugada você tem ali uma inteligência artificial que você amolda do seu jeito, do seu perfil, e você consegue multiplicar as ideias de uma forma tão generosa e compreensiva que você vai para um outro patamar. É só você saber aproveitar. Nossa, você tem mais de 20 anos de experiência na advocacia. Que momento que você percebeu que precisava falar sobre inteligência artificial e escrever esse livro? Tudo isso começou há 5 anos atrás, quando eu percebi essa questão de não poder mais fazer o tradicional. E a questão de você talvez ser deixada de lado como profissional por estar passando o tempo, não me agradou. Então, foi no auge da pandemia? Sim. Todo mundo veio naquela revolução de o que eu faço, vamos trocar, e agora eu vou ser extinta, e o que está acontecendo com o mundo. Então, em vez de eu ir para fora, eu fiz uma viagem por dentro. E vi a visão do que poderia ser o amanhã, o que eu poderia fazer para não sair do mercado de trabalho. Então, além do processo, tem os procedimentos, mas eu também vi que também temos os clientes e as pessoas. E a tecnologia ali. Então, como fazer esse emolduramento e entrelace entre tudo isso? Eu sendo humana e uma advogada mais simples, uma simples humana. O desenvolvimento pessoal. Porque se eu consigo, com a tecnologia, fazer a pergunta certa, eu tenho uma resposta mais consistente. E, ao mesmo tempo, o meu cliente precisa que eu dê atenção para ele. Então, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de habilidades nesse sentido me levou para as duas direções para fazer um ponto de consistência das duas. Então, o desenvolvimento como advogada,
que hoje eu já tenho 21 anos de profissão, eu tinha que mudar. Então, durante esses 5 anos, veio essa permanência e a constância, a resiliência de me reinventar. Porque você tem que, às vezes, dar 2 passos para trás, voltar a estudar para poder caminhar 10 passos à frente. Sim. Então, tudo isso eu tentei compilar para que eu possa também falar para quem lê o livro, seguir também um passo a mais. É uma tentativa esperançosa de um futuro melhor para todos em conjunto. E são quantas páginas sua obra? 232. 232, e como é que foi o lançamento? Conta pra gente. O lançamento foi maravilhoso, porque quando você está na sua mesa, escreve e depois vai desenvolvendo a ideia, tá você, suas 4 paredes e não tem ninguém. E ali é um mundo só seu e repleto de... a minha imaginação é constante, então eu faço a multiplicação de vários cenários, mas só eu e eu. E com o lançamento, quando você vê a pessoa olhando e folheando o livro e te dando um abraço e vendo as perguntas e tudo se materializando para o mundo real, é impressionante, é uma emoção assim fulminante. Gente, bombou tanto que o livro acabou. É verdade. Tá vindo outra remessa, né? Sim, logo a gente vai ter na próxima semana a editora vai enviar mais, porque graças a Deus foi excelente ontem. Fala os canais de venda para nossos ouvintes interessados em saber mais sobre a inteligência artificial e o homem advogado. Na Amazon, quando você já digita o nome, ele já aparece. E também comigo, no meu Instagram, @erlen_koch, você também pode fazer o direcionamento de compra. Certo. Você também é especialista em PNL, psicanálise e humanoterapia. De que forma esses conhecimentos dialogam com a inteligência artificial e com a advocacia do futuro? Primeiro, ela deixa com que a gente ela me fez todo esse conjunto com a programação neurolinguística, a humanoterapia e a psicanálise, fez com que eu parasse de ter medo de um futuro avançado. A gente a gente faz com que a quebra de barreiras seja mais apropriada. Às vezes a gente tem receio de uma extinção de profissão, uma extinção daquilo que poderia ser um futuro bem melhor. Então, com isso, eu quebrei as barreiras do medo, eu me enxerguei de uma forma que eu pudesse sentar novamente numa mesa e estudar, como uma estudante faz no início, porque tudo que é novo assusta. Sim. O mundo novo estava se abrindo. Hoje eu já tenho 45 anos, então eu sou de uma época que ainda... Eu fiz curso de datilografia. Então, de repente, Também lembro dessa época. Diploma de datilografia. Hoje, meu filho me pergunta, mas datilografia? Então, tudo isso, de repente, uma inteligência artificial, um mundo totalmente novo surgindo, eu tinha que parar, estudar e tirar o ego de lado. Então, todos esses ensinamentos fazem com que a gente seja mais humilde diante da vida, se reprograme, se restabeleça e tenha a coragem de seguir para o novo. Então, todos esses cursos me fizeram ver que a gente consegue diminuir a consistência interna, aquele barulho interno, para um novo chegar. Para a gente poder, inclusive, fazer a pergunta certa, estar no local mais apropriado para que a tecnologia nos abrace. Em vez da gente ficar ali empunhando, um punhal na mão, com aquele direcionamento de não, para mim não. O estudo fez com que essas barreiras se acalmassem e a caminhada começasse. E então, para isso que realmente eu fiz todo esse percurso. E com isso, hoje, se o cliente vem a mim, a gente sabe que não é só um processo, mas também o cliente é um humano. E eu consigo aconchegar de uma forma melhor a estrutura. Ele vem para um trabalho, aí eu sou uma profissional eu faço a parte técnica com excelência, mas eu dou também um acabamento final com relação a ele como humano. Uma recepção melhor, uma apresentação do processo, o cliente tem dúvidas e com esses desenvolvimentos eu consigo dar uma resposta melhor para ele. Claro. A humanização é importante em todas as áreas, né? Sim, com certeza. E isso faz com que a gente possa abraçar tanto o mundo novo, da inteligência artificial, como o nosso mundo antigo, que é o ser humano maravilhoso, e fazer essa harmonia maravilhosa. O olho no olho ainda é importante, né? É importantíssimo. E a gente realmente fazer expressão no olho daquilo que a gente é. Porque quando a gente entende quem é, mostra para o outro a autenticidade, a simplicidade e a humildade da caminhada. E mostra para ele que a gente é um passo de cada vez.
Isso dá mais segurança também, né, para o cliente, com certeza. Dá mais segurança e ele pode te fazer a pergunta de uma forma honesta e você responder com várias abrangências, porque quanto o estudo é melhor, mais você consegue entender a pessoa, porque uma é diferente da outra. E você não vai usar da mesma técnica com todo mundo. Então, você tem também que ter humildade de reconhecer quem está do outro lado. E o estudo serve para esse diagnóstico, para esse avanço. Então, o cliente A é diferente do cliente B, que é diferente do cliente C, e você tem que ter um preparo mínimo para abranger todo mundo. É isso que é realmente você conseguir estudar o desenvolvimento humano, e a tecnologia, inclusive, faz isso. A própria leitura da inteligência artificial, ela faz uma conotação diferente para cada pergunta diferente que você faz. Por isso, hoje está tão em alta os agentes, né? Não basta mais só um prompt. Você tem que realmente fazer com que um agente seja exatamente do jeito que você pensa, do jeito que você age, do jeito que você escreve, do jeito que você fala. E qual a pergunta certa vai te levar ao melhor agente? Se você não tiver um conteúdo bom e uma praticidade boa, o agente não vai te servir. E é por isso que tem essa abrangência, que é a multiplicidade, para poder chegar num ponto comum. E é dessa forma que a gente vai para o nosso primeiro intervalo, né? E ouvir Dona. Por que você gosta dessa música de Roupa Nova? Roupa Nova me acompanha assim há uma vida inteira e são várias músicas excelentes, mas Dona me toca no coração quando você vem no tocar do bater na porta e alguém te vai, e eu como mulher eu bato na porta e com delicadeza eu te peço para entrar e eu vou abrindo um caminho e Dona reflete tudo isso. Então vamos ouvir. Voltamos com esse bate-papo gostoso aqui no Música é Lei, hoje falando sobre inteligência artificial e o futuro da advocacia. Gente, um programa da Rádio Assembleia tem o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do deputado Max Russi, do primeiro secretário, o deputado Dr. João, do secretário de Comunicação, o coronel Henrique Santos, da Superintendência de Rádio sou eu, Tatiana Medeiros, na gerência Eduardo Ferreira, produção Itimara Figueiredo e a operação de hoje é o Caio Alves. Hoje conversamos sobre inteligência artificial com a advogada Herlin Koch. Isso mesmo, vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo de muita informação sobre inteligência artificial. Um abraço para a nossa, sempre, né, secretária de Comunicação, Rosimeire Feofilho, passando por aqui. Erlen, quero saber de você, muitos advogados ainda encaram a IA como uma vilã. É um tema que está transformando o mundo e também a advocacia. Como ela está impactando o direito? É uma ameaça ou uma aliada? Isso é um medo que a gente tem do novo. Como a gente disse, é muita pressão muitas vezes. Por quê? Porque exige que você se aperfeiçoe cada vez mais. Então, a inteligência artificial, ela veio para tirar o advogado da zona de conforto. Não há mais como se fazer somente uma petição simples, não estudar o que já está vindo, as notícias novas. Então, quando a gente fala desse medo, dessa barreira, porque realmente a gente teve que sair da zona de conforto, porque ela mostra que a gente pode mais. E esse mais a gente tem que realmente agir. E esse agir tem que levar à ação. Então, todo dia 1% e a gente fazer esse desenvolvimento. Tanto o advogado que ele já vem recém-formado, que ele já está na estrada há muito tempo, é uma revolução onde a gente tem que realmente estudar, se mover e não estar parado. E nisso gerou uma insatisfação ou achando que não teria uma inclusão de todos. E nesse momento eu te falo, não precisa ter medo. O que precisa é essa motivação para o novo, é essa consistência de realmente voltar aos estudos, de ver o que pode ser melhorado. E o novo sempre, às vezes, causa essa delimitação, essa rejeição, porque é natural do ser humano. Mas eu te digo, não temos o que temer dessa forma, né? O que a gente tem que ter é uma parceria evolutiva e desenvolvimento com a inteligência artificial. Aí é um caminho sem volta, né? E a gente já se acostumou com ele, uma pesquisazinha no Google, quem já não fez? Um Uber solicitado, quem não fez? Então, a Alexa, que nos dá do café da manhã uma sugestão, a temperatura, ela faz parte. Então, devagarinho, a inteligência artificial foi sendo desenvolvida e incluída no meio que a gente não notou o quanto ela de espaço já nos tomou. Então, essa é a hora de colocá-la como nossa aliada e, por que não, colocá-la para trabalhar junto conosco.
No início da sua carreira, o foco era 100% no processo, né? Mas você mencionou com a gente que passou a enxergar as pessoas por detrás da demanda. Como que essa percepção mudou sua atuação e te levou a estudar PNL, que é psicanálise e humanoterapia? Quando a gente tem a observação de que o processo não é somente a técnica, e vem um cliente no seu escritório com um problema, não só do processo, mas ele quer às vezes falar. Às vezes ele quer só uma pessoa para ouvi-lo naquele tempo do atendimento. Porque por mais que pareça, quem tem o dom para ouvir, a pessoa realmente fala. Às vezes você está paradinho ali numa fila, a pessoa quer falar com você, ela te conta a vida inteira, o que ela jamais contaria para uma pessoa que fosse íntima dela. Então eu tenho essa observação com relação a uma pessoa que quer falar. Então eu notei no começo da carreira que eu não tinha as respostas adequadas para quem queria falar comigo, além da parte técnica. Então eu comecei a observar que o ser humano precisava de algo mais quando ele sentava comigo. Eu de um lado, ele do outro, mas era uma vida, não era somente um trabalho. Então, nesse aperfeiçoamento, eu gostaria de dar uma resposta mais adequada. Não só uma resposta genérica, ou que ele vê que ele estava sendo... fora o trabalho, ele era só um número. Então, eu não queria ser um número para alguém e eu não gostaria que ele se sentisse um número para mim. Né? Mais um, é mais uma pasta, é mais uma ficha. Então, diante disso, eu entendi que para ter uma resposta melhor, eu deveria ir além. Aí veio a comunicação mais assertiva, ouvir de uma forma adequada e responder quando fosse necessário. Porque às vezes a pessoa só quer te ouvir, mas até para uma escuta adequada você tem que ter um preparo. Claro. Então, para fazer tudo isso, eu fui atrás de vários cursos para poder fazer essa adequação melhor. Estudou bastante. Sim, eu sou uma eterna estudante. Eu não canso nunca, porque eu acho que o ser humano veio aqui para isso também, para poder se experimentar e dar o melhor ao outro. Mesmo que o outro não saiba de tudo que você preparou para que ele esteja ali, ele tem que entender que é natural que ele seja especial. E até para você fazer o outro se sentir especial, você tem que estar preparada para isso. Claro. É verdade. O seu livro traz reflexões sobre ética na era digital, né? Quais são os principais dilemas éticos que a advocacia enfrenta com o uso da IA? Muito boa pergunta. Com relação à ética profissional, nós temos a questão do olhar ao processo. Não basta só baixar o processo, jogar na inteligência artificial, pedir para ela fazer um resumo ou uma peça para mim. Eu preciso, com a experiência, o meu agente ou o meu prompt, ou o que eu joguei na inteligência artificial, ele vai analisar o processo? Sim, ele me dá uma espinha dorsal daquilo, inclusive, e rápido. A inteligência artificial faz essa modalidade de quando você tem 1000 páginas para ler, ele te dá um resumo adequado de tudo aquilo. Mas a ética está de que você não pode somente deixar que a inteligência artificial faça o trabalho. Você tem também, com o seu olhar de experiência, fazer uma análise completa de tudo aquilo que te expõe. Às vezes você tem uma preliminar de uma inépcia, de uma inicial, e numa contestação a IA não te revela. Ela não tem essa malícia do advogado de realmente ver pelo estudo, de ver o detalhe. Então, esse detalhamento, ele vem nessa consistência de você, além de fazer o serviço, ter uma habilidade maior ainda nessa constância da entrega. Então, a ética é essa de você não somente entregar para a inteligência artificial e deixar com que ela faça tudo. Não, ela vai te auxiliar, mas é você que vai pegar realmente naquilo que mais é a essência da advocacia e a luta pelo direito. E você deixar completamente o seu cliente amparado e não fazer o desamparo de deixar somente que a inteligência artificial faça o trabalho. E a inteligência artificial, ela tem que ser tem que dar muita informação para ela. Quanto mais informação você der a ela, então precisa de uma pessoa, com certeza, para ela te dar uns bons resultados. Sem informação, se você não colocar bastante informação, ela não te traz resultados, né? Sim, e para você ter esse preparo para essa informação, você tem que ter o olhar clínico em cima daquele direcionamento do cliente, para que ele tenha o melhor amparo possível e o advogado faça a parte dele, que é realmente esse amparo. Porque senão é muito fácil eu fazer uma petição na inteligência artificial, assinar, protocolar e nem olhei o que eu fiz. Jamais. Então, ela é boa, sim, mas ela vai ser melhor que o advogado com o olhar clínico, não. Com o olhar técnico, não. Porque o advogado, além de tudo,
a questão criativa, a inteligência artificial tem, mas a criatividade do homem e do advogado, para ele verificar as nuances daquilo que precisa para uma chave ser virada e o processo ser transformado, é um advogado que tem que realmente fazer. Ela ajuda a otimizar o tempo, né? Sim, essa parte da otimização do tempo é fantástica. Né? E é uma revolução magnífica, porque eu sou do tempo que você ia para o fórum, né, fazia carga de um processo físico, levava para casa, passava ali uma semana para conseguir ver, anotar, fazer as respostas. E hoje não, o processo de eletrônica é todo digitalizado, você baixa o processo de 200 páginas em 5 segundos. A leitura que a inteligência artificial faz dessas 200 páginas são em segundos também. Nossa. Mas e as observações técnicas que um bom advogado tem para ganhar a causa, para transformar, ver o erro, que é a essência ali realmente, é o advogado que vai fazer. Tem muita coisa que a IA não faz. Então a malícia está ali no advogado. Sim, e essa é a expertise, né? A expertise do advogado de realmente ter um olhar clínico que a IA ainda não tem. Que vai diferenciar um advogado do outro a partir de agora, né? Vai Sim. ser esse olhar diferente vindo da IA, né? Sim. Agora vamos lá. Uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível foi quando eu levei a minha mãe a primeira vez para viajar de avião. Ela gritava no avião. Foi uma coisa tão hilária e tão marcante na minha vida que eu achei aquilo sensacional. Porque a primeira vez que a minha mãe entrou no avião, ela grudou na minha mão e na outra um terço. E ela gritava: Jesus, deixa eu sair daqui, Jesus! E a viagem inteira, isso eu só ria. Porque era hilário ver que ela realmente, ela gostava, ela ria, ela pedia, ela chamava. E quando a gente chegou em Salvador, a emoção dela de pisar no chão de novo foi tão sensacional que eu queria fazer aquilo de novo várias vezes, só pra ficar rindo como eu ria. Bom, você acabou de lançar o seu livro, né? Tem mais algum sonho? Eu tenho a pretensão do segundo livro, né, que são específicos sobre as habilidades do desenvolvimento humano para o profissional, porque aí eu consigo abranger, além da classe da advocacia, os demais profissionais, né, que são as habilidades de soft skill na era digital. Eu tenho essa pretensão. Eu espero que Deus me abençoe nessa nova jornada. E é isso. Já tem prazo? Eu espero que até o final do ano eu consiga já o desenvolvimento para a gente poder ter essa materialização. Esboçar. Sim. E de gastronomia, qual o prato preferido? Gosta de cozinhar? Prefere deixar para os outros? Eu sou uma dona de casa exemplar. Que ótimo! Eu cozinho, eu gosto dessa... Porque a minha mãe me ensinou muito que quando você quer demonstrar, e eu gosto também dessas demonstrações de amor com carinho de dar, o carinho do cozinhar. Então, você cozinhar para sua família e eles receberem o amor em forma de alimento, eu gosto muito. Não é sempre que a gente acerta, que a gente inventa algumas coisas. Lá em casa, eles não são muito aptos não a experimentações. Então, o trivial com amor e carinho serve. Que então, delícia. assim, eu não sou muito exigente com relação à comida, porque eu gosto de muitas coisas. Então, o simples me agrada muito. Mas eu não deixo de querer ver o novo também. Eu não sou tão restrita a fazer o novo. Mas eu gosto do que eu cozinho, eu gosto de comer, eu gosto de aquela reunião caseira com todo mundo na mesa. Então, a comida é um complemento da companhia também. Isso é muito bom, né? Que Sim. delícia. Erlen, a gente quer agradecer a sua presença aqui no programa Música é Lei. Muito bom falar com você, muito bom divulgar o seu livro. Parabéns pela obra. Vamos de música, né, Tati? Vamos de boa música. Qual a música escolhida da nossa entrevistada, Iti? Ela quer ouvir Morena Tropicana. Já conta pra gente por que você escolheu essa música. Porque eu também gosto de dançar. E essa música, ela vai entrando assim no corpo. Isso, e você vai querendo mexer, mesmo você estando sentado, e ela começa esse batuque, o desenvolvimento assim, e você já sai querendo mexer. E é isso, eu amo essa música. E várias palestras que eu dou, eu coloco essa música, porque eu quero todo mundo dançando, mexendo junto comigo. E é isso, é um envolvimento maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada a vocês pela recepção,
pela harmonia da gente estar junto, porque eu gostei muito, porque a gente gosta de quando a gente é bem recebida, de quando a gente pode falar sobre a gente. Sim. E eu amei cada minuto, amei cada momento. E vocês são maravilhosas. E eu desejo tudo de muito, muito, muito mais maravilhoso para vocês todos os dias. Obrigada, parabéns. Espero encontrá-la de novo aqui com o seu novo livro. Obrigada, venho sim, com toda certeza. Combinado. Então é isso, até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.